Olá, eu sou a Kelly, da Coaching Education, e hoje estou aqui com a Adriana, que é psicóloga e vai contar pra gente um pouquinho da psicologia, dos nichos onde ela trabalha, falando dessa profissão tão linda. Fico muito feliz pela oportunidade, agradeço estar aqui. Parece que foi ontem também que eu estava escolhendo a minha profissão e é com muita alegria que eu venho aqui hoje contar um pouquinho em como tudo aconteceu depois da minha escolha. Bem, Adriana, então conta pra gente um pouquinho como é o seu ambiente de trabalho, o que você percebe assim nesse ambiente, formal, informal, multidisciplinar, um trabalho mais sozinha? Certo. Bom, a psicologia é uma área bem interessante. Quando eu iniciei, eu não tinha ideia de como seria grande o espectro de atuação, quantas coisas a gente pode fazer a partir dessa grande área. Então hoje eu atuo como psicóloga clínica, eu também sou psicoterapeuta de grupos, conduzo workshops, também sou professora, conduzo cursos dentro de constelações familiares, que é um nicho dentro da psicologia também. E também sou terapeuta familiar, então algo que é muito interessante assim dentro da área da psicologia é essa possibilidade da gente fazer diversos cursos e criar uma diversidade e uma criativa forma de atuação na comunidade, né? E o interessante do trabalho da psicologia é que a gente realmente atua dentro de uma grande teia de ajuda, né? O psicólogo ele não consegue atuar sozinho. Apesar da gente ter a ideia de que a gente fica numa clínica sentado só a gente, o paciente, na verdade existem muitos trabalhos ali que atuam junto. Por exemplo, o trabalho do psiquiatra, do neurologista, né? E a gente acaba auxiliando e contribuindo muito um com o outro, né? Então isso dentro da clínica existe uma participação muito grande de todos esses profissionais, né? E para nós psicólogos que também trabalhamos, por exemplo, com esses eventos, os workshops, os cursos, a gente trabalha com equipes de profissionais de outras áreas, inclusive, né? A gente precisa dos nossos publicitários para fazerem a nossa propaganda, a gente precisa dos nossos auxiliares, desde a pessoa que recepciona uma pessoa, né, um cliente que está chegando, alguém que faz a nossa parte dos acertos financeiros. Então assim, eu tenho uma empresa hoje também, então quem faz a parte de contábil, emissão de notas. Então assim, para um trabalho como este funcionar, existe uma série de outros profissionais junto, né? Então eu posso dizer que sim, o trabalho do psicólogo é bastante multidisciplinar. E com o que se trabalha? Os objetos, os materiais, o que é utilizado dentro desse nicho que você atua? Tá. Eu vou falar um pouquinho, por exemplo, com o consultório, que geralmente quando as pessoas pensam no trabalho do psicólogo, elas se interessam muito em saber como que é dentro desse ambiente. Por exemplo, num trabalho com adultos, essa configuração que a gente tem aqui agora seria o suficiente, né? Poltronas, um espaço reservado, né? A gente também trabalha com testes psicológicos, então a gente tem um armário que a gente possa guardar esses materiais. Também trabalhamos muitas vezes com a aplicação desses testes, a gente precisa também de material de papelaria, né? Então os lápis de cores, gizes, lápis de escrever, borracha, caneta, basicamente um trabalho que envolve esse material básico de escritório. Porém, como eu também sou terapeuta infanto-juvenil, aí sim é que envolve mais criatividade. Nesse caso, a gente também trabalha com um armário que tem que ser um armário considerável porque a gente tem uma série de jogos ali, tá? Então, através da ludoterapia, a gente também desenvolve o trabalho clínico. Então, não é só também aquele jogo que você vai e que você compra no mercado, por exemplo. Muitas vezes, diante da necessidade do nosso paciente, a gente cria algo, né? Então, envolve também o trabalho de artesãos, né? De pessoas que nos auxiliam a devolver esse material, né? Já pronto, e aí a gente traz isso para o paciente. Então, a gente utiliza basicamente desses materiais em ludoterapia e, no caso, com atendimento clínico adulto, como eu falei, essa configuração como a gente está aqui agora. Já pensando nos meus eventos, aí quando eu dou aula, ou por exemplo uma palestra, aí o que a gente utiliza são de salas que a gente aluga, né, e que possuem cadeiras, e aí a gente leva o material de base que as pessoas utilizam, né, caneta, papel, diários, né, basicamente isso que a gente utiliza. Bem, e
as atividades, né? Enquanto você falava, até já entrou um pouquinho nessa próxima questão, que é uma questão importante. Como são as atividades do profissional dessa área? É interessante que o psicólogo ele tem uma agenda bem flexível. Na verdade, é a gente que configura a nossa agenda e inclusive o nosso ganho, né? Então eu me lembro que no primeiro dia, na primeira aula de faculdade, teve um professor que disse assim: se você quer ficar rico, então não venha fazer psicologia. E na verdade, depois de muitos anos eu fui entender o que ele estava querendo dizer com isso. Na verdade, não é que você não possa ter um retorno financeiro com isso, mas o objetivo maior de um trabalho de um psicólogo é você realmente poder prestar um serviço para a comunidade e você estar aberto a todas as necessidades que as pessoas apresentam, né? Então, na nossa atividade, assim, o que a gente percebe além dessa flexibilidade do horário, é você conseguir conciliar a sua agenda pessoal, né, com a sua agenda profissional. Quando a gente estabelece esse contrato clínico com os pacientes, o que acontece é que você passa a ter aquele compromisso também. Então, o que eu percebo? A agenda, eu tenho mais ou menos subdividida a minha agenda. A agenda de clínica, que são os compromissos que eu tenho com os meus pacientes fixos, né? Sejam crianças, adolescentes, adultos, né, ou famílias. Também tem uma agenda de cursos, que também tem horário estabelecido. Geralmente, início do ano eu já consigo determinar como vai ser isso até o final do ano. E tem a agenda de eventos, que também eu consigo determinar no início do ano e, de acordo com o ano, ela vai se desenvolvendo. Então, o ganho do psicólogo também vem disso, como você administra a tua agenda e o quanto de tempo você dedica, né? No caso, para mim, tão importante quanto ser psicóloga foi ser mãe, né? Foi uma das buscas que eu fiz na minha vida, que é importante para mim como realização pessoal. Então, eu tenho um período também da minha agenda que eu dedico para isso. E o dia a dia da profissão? Conta pra gente como é que faz. Ok. É bem desafiador. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai com uma série de teorias, de ideias, de diagnósticos, e depois quando você se depara com o teu dia a dia, você vai ver que é totalmente diferente, né? O ser humano, ele é incrível, é um universo e cada pessoa é diferente uma da outra. Então ser psicólogo exige muito estudo, muita leitura, muitos cursos. Eu estou há anos formada e eu nunca deixei de fazer, por exemplo, pós-graduações, formações, participo de cursos, de workshops. E mesmo assim, eu ainda faço supervisões. Então, assim, é muito importante que também, para você se tornar um bom terapeuta, além de todos esses estudos e leituras que são infinitos, você também se trabalha, né? Então, como é que eu vou trabalhar a saúde mental, o universo psíquico do outro se eu me conheço pouco, né? Então, o psicólogo ele também tem esse trabalho interno que é tão importante quanto o estudo da faculdade. E isso se estende por toda a vida, né? Então, para quem gosta, né, quem é, por exemplo, como eu, mais introspectivo, gosta de leitura, né, gosta de entender um pouco mais sobre como funciona o ser humano, o seu comportamento, os seus pensamentos, é uma área maravilhosa. E posso dizer que, assim, isso tudo que eu faço, que eu estudo, que eu não paro, eu faço com prazer. Então, para quem vem para essa área e tem esse interesse, vai poder também ser muito feliz no meio dessa jornada, né? Você até já mencionou um pouquinho sobre os retornos, mas conta pra gente mais detalhes, né? Como são os retornos nessa área? O que essa profissão oferece? Que valores, né, envolvidos ali nesses retornos? Certo. A psicologia nós temos, penso que com todas as profissões, mas com a nossa é mais evidente, não só o retorno financeiro daquilo que você faz, mas o retorno emocional e social. Eu penso que esse é tão mais importante, né? É muito mais importante do que o financeiro, né? Num primeiro momento, quando a gente se forma, a gente tem até uma projeção, quanto ganhar, o que fazer. Quando você começa a trabalhar, pegar amor pela tua profissão, contribuir com a comunidade, você começa a perceber que existem essas outras formas de ganho, né? Um psicólogo ele pode ter um retorno financeiro muito bom, mas ele precisa ser muito criativo e trabalhar muito, eu não vou mentir para você. Então, exige que a gente não trabalhe só no consultório.
Então é até um desafio para minha família ter que aceitar isso, né? Mas quando eu estou em casa, eu estou fazendo as minhas leituras, ou eu estou no meu computador, ou eu estou nas minhas aulas EAD. Então assim, não é só aquele momento do consultório, tem todo um background atrás para poder te dar a sustentação no que você faz. Então existe um retorno, é maravilhoso, mas também é muito sério. Então assim, mesmo os trabalhos que a gente faz com, por exemplo, uma comunidade, né, trabalhos mais sociais, eles exigem da gente muita ética, muito estudo, muita presença, né? Então é um trabalho que vai nos desenvolvendo também nessa parte, né? Sim. Bem, uma outra dúvida muito importante dos jovens é quais as habilidades desse profissional? Que habilidades você enxerga como essenciais para poder exercer suas atividades? Então, uma das habilidades que eu penso que sejam mais importantes é a empatia. É você conseguir se colocar verdadeiramente no lugar do outro. Às vezes a gente pensa que a gente sabe exercer essa habilidade, mas na verdade só com o tempo ela vai se aprimorando dentro da gente. Porque exercer a empatia na psicologia é o não julgamento. É você conseguir realmente se colocar no lugar do outro, entender aquele universo, para depois você conseguir dar um feedback, né? É você ter uma escuta ativa. Ao mesmo tempo que você está ouvindo, dentro da nossa mente é incrível, porque você vai fazendo várias conexões e depois você vai auxiliar o paciente a ter os seus próprios insights. Então, você ter essa espera também, essa perseverança de compreender que o paciente tem o seu momento, que o insight vai acontecer no momento certo, né? Então, é um trabalho muito intenso também, assim, de centramento, né, e de resistência à frustração. O trabalho do psicólogo é um trabalho de formiguinha. São estimulações que você vai dando ali para o paciente de pouquinho em pouquinho e com o tempo ele vai construindo algo. Quando vem essa construção, que é quando o paciente entra em alta, ela é justamente o trabalho de tudo aquilo que aconteceu antes. Então tem que ter a espera para poder florescer. É como se a terapia ela fosse realmente uma sementinha que você planta na vida da pessoa e com o tempo ela cresce. Então a paciência, a perseverança, a empatia, a escutativa, né, são uma das habilidades que eu considero mais importantes dentro da profissão da psicologia. E assim, tem habilidades que você considera ter desenvolvido, sei lá, ao longo da sua trajetória? Por exemplo, né, você comentou a empatia, essa escutativa. Tem mais alguma habilidade que você sentiu que desenvolveu ao longo? Eu vou te começar falando por uma que eu já tinha antes e que me ajudou a chegar até essas. Eu gostava muito de conversar com as pessoas. Eu era aquela amiga que não tinha pressa de ir embora. Terminava a aula, eu sentava, eu ficava ouvindo o que a pessoa tinha para contar e eu tinha uma curiosidade muito grande em saber de onde aquela pessoa tinha vindo, ou o que ela pensava, ou o que ela sentia. Eu tinha um interesse muito grande de entender também as doenças mentais, por que as pessoas às vezes tinham certas dificuldades, certas ansiedades, até dentro da minha família, dentro do que eu vivenciei. Então, eu penso que as primeiras habilidades já estavam ali, né? A escuta já estava acontecendo naquele momento, por exemplo. Eu só não sabia que era escutativa. Aquela boa amiga que todo mundo procura para se aconselhar, enfim. Exatamente. É um pouco diferente do que é o papel do psicólogo, né? Esse aconselhamento. Mas eu acho que essa habilidade é um pré-requisito, assim. Penso que sim, porque depois você vai elaborando, você vai somando a isso também as diretrizes profissionais que vão te permitir também atuar de uma forma mais neutra e ética, exatamente. Mas eu penso que o princípio está naquele prazer de realmente ter o interesse pelo outro, né? Que é isso que eu falei no começo, que o psicólogo, ele não escolhe a psicologia porque ele quer ser rico, não, ele escolhe a psicologia porque ele quer entender o ser humano. E entendendo o outro, o bonito é que a gente também vai se entendendo ao longo do processo. Então é uma área realmente muito estimulante e para sempre eu penso que vai ter a sua magia mesmo, né? Então, Adriana, e o que você considera as principais vantagens e desvantagens da profissão? Vou começar pelas desvantagens, que eu penso que são poucas, é uma questão mais de organização financeira mesmo. Eu sou autônoma, né? Então o meu ganho vem da minha produtividade. Então, na medida, por exemplo, que eu me permito tirar férias, ir para congressos,
que são muito caros, né? E acaba que a gente não tem o retorno naquele período. Então o psicólogo ele tem uma oscilação financeira que é considerável, sabe? De às vezes estar ganhando super bem naquele mês que você tem congressos, que você tira férias, você não ganhar quase nada. Então é uma questão realmente de organização financeira, né? Esse seria a parte difícil e de desafio, né? Porque penso que sempre tem uma forma da gente também conseguir conciliar tudo isso. E parte boa é a flexibilidade, então você consegue fazer um curso num outro país e ficar um tempo fora, você consegue criar workshops, criar cursos, palestras com um grau de liberdade muito grande, porque eu não respondo a ninguém, né? Eu sou responsável por mim e pelas minhas atitudes e pelas minhas atividades, né? Então, o legal da psicologia é isso, que a gente tem esse espectro de liberdade que é maior, né? Acho que é isso. E quais as diferentes áreas da psicologia? Olha, eu vou te falar um pouquinho, mesmo que não esteja atuando dentro delas, de colegas, né, que eu observo como eles atuam. Tem pessoas que não gostam de trabalhar, por exemplo, com consultório e nesse formato que eu te contei agora, que é o formato autônomo. Então, eles prestam concursos, trabalham, por exemplo, dentro de prefeituras, de unidades básicas de saúde, podem trabalhar também dentro da área de recursos humanos, como CLT em empresas, né? Hoje o psicólogo, ele está, por exemplo, nas escolas também, tem os psicólogos escolares que auxiliam nessa parte educativa, né, de famílias e crianças. E também nós temos hoje o psicólogo dentro do judiciário, nós temos o psicólogo do esporte e também nós temos o psicólogo do trânsito, né, que facilita com o processo da testagem psicológica para você ser aprovado ou não dentro de um exame, por exemplo, de carteira de motorista. Então tem várias áreas que a gente pode atuar, né? Vai do perfil da pessoa e do que ela espera conquistar no futuro. Né? E agora, uma questão que é bem relevante assim, para os jovens, né? Que é que conselho você daria, se fosse você agora, começando a sua jornada de estudos, que conselho você daria a um jovem no início da formação? Certo. Eu penso que a principal forma de você conhecer o trabalho de um psicólogo é convivendo com ele. Então, eu sugiro que quem quer passar por esse caminho faça sua própria psicoterapia e através desse processo veja como é se descobrir e como é estar dentro desse campo, né, de atuação junto com o psicólogo. E também uma possibilidade seria transitar por esses eventos promovidos por psicólogos e ver se gosta, se acha que é interessante. Tem leituras também que são bem interessantes, de livros mesmo de introdução de psicologia mesmo, que falam um pouquinho de cada área. A psicologia, além da área da atuação, ela tem as vertentes também de como ela funciona, então para entender um pouquinho como é. O principal, eu penso que é a experiência, né? Eu cheguei até a psicologia assim. Eu iniciei terapia ainda nova e me apaixonei por aquele campo. E me ajudou demais ter a minha psicóloga, porque eu perguntava muito pra ela. E foi ali que eu fui me encantando. Né? E assim, para finalizar, que conselho você daria para um profissional que está entrando agora para o mercado de trabalho? O meu grande conselho que funcionou pra mim é se especialize, estude, faça cursos, faça supervisão, porque quanto mais você está inserido com outros profissionais, mais você aprende também. E o principal também é a prática, né? Às vezes a gente começa a nossa profissão, dá um certo receio, um certo medo, porque trabalhar com o subjetivo não é fácil, né? Mas a partir da atuação e desses estudos, facilita que a pessoa ela vá desenvolvendo a sua própria inteligência emocional também. Adriana, muito obrigada, muito gratificante te ouvir falar dessa profissão que também é a minha. E a gente se encanta em ouvir de você, né, uma profissional com tanto amor e dedicação pela profissão. Muita gratidão por ter aceitado o nosso convite e colaborar com jovens que estão nesse processo de escolha, né, e que se identificam com a nossa profissão. Gratidão a minha e muita boa sorte aí para vocês.